misto de sensações muito interessante e muito diferente, né? Eu voltei oficialmente, assim, de maneira regular, às lives ontem no meu canal, né, depois de muito tempo afastado. Tentei chegar na quarta-feira, mas passei mal com uma hora de live, ainda estava bem, bem fraco. Mas ontem eu estava falando, né, que era um jogo muito difícil. Fortaleza nunca tinha vencido o Atlético Goianiense em Série A, né? Já não, só tem 2 vitórias. E, curiosamente, as 3 vitórias do Fortaleza contra o Atlético são em Goiânia. O Fortaleza sempre venceu o Atlético em Goiânia. Ele nunca venceu o Atlético aqui em Fortaleza. E, mais uma vez, hoje, um jogo bem a cara desse jogo. Eu falei assim, é um jogo que eu acho... Tinha 2 formas desse jogo ocorrer, né? Ou o Fortaleza ganhava com um gol achado, ou o Fortaleza perdia de 2-0, típico cara de domingo à noite com o nosso querido Gilé Francesco, J. Júnior na narração, que é cara do time nordestino que joga domingo à noite, é perder por 2-0 esse tipo de jogo, né? Foi uma vitória na Copa do Brasil em 2007, outra em 2018 na Série B e hoje agora a primeira pela Série A, né? E foi um jogo, eu comecei a assistir já com 15 minutos, hoje é o aniversário da minha cunhada, né? Ela completou 22 anos, tava por lá comendo bolo e comendo salgadinho com Coca-Cola, Fala o nome nada dela e ruim, manda vendo o parabéns, jogo. né? Parabéns oficialmente aí, né? O Na live. parabéns aí pra Érica, minha cunhada, parabéns para ela, obrigado pelos salgadinhos, Érica, estavam muito bons, e o bolo também, bolo de Kit Kat, delícia, cara. É bom que ela não podia comer nada, mas Porra, a bem gente demais, pode, hein? não fez Bem por nós. demais. Mas, mas e aí, cara, pô, show de bola. E foi um jogo, eu aqui no celular, olhando, acompanhando o jogo, assim, pensando, cara, ver jogo pro celular é uma merda, né? E você não consegue acompanhar muita coisa. Mas, assim, prestando atenção e tudo mais, assim, meio alheio do adversário. E olhando, observando, assim, cara, o Fortaleza vai ganhar esse jogo. Por que eu achava isso? Porque o Atlético, ele, como o Minhoca tá falando, o Atlético é o time que mais finaliza. Mas se a gente for pegar aqui finalizações realmente de perigo, acho que fora o lance ali que o bateu no travessão, que foi uma defesa do Fernando Miguel, o Atlético não chutou com perigo ao gol. Teve 2 situações de perigo, uma no final no segundo tempo e essa do Fernando Miguel no começo do segundo tempo, mas fora isso, o Atlético não chegou com perigo ao gol. E as 2 foram uma realmente mais construída e a outra no abafa já. Então o Atlético parecia muito Fortaleza, por exemplo, em alguns momentos da Série A. O time que finaliza, mas nunca realmente dá perigo ao adversário. Tanto que, na minha opinião, a melhor chance do jogo foi do Fortaleza, foi do Matheus Vargas, também no segundo tempo, onde ele tira do goleiro, mas perde o tempo da finalização. E a segunda melhor chance também foi do Fortaleza, uma defesa do Ronaldo ali, meio que sem querer, parecia coisa de videogame, num chute do Romero, numa sobra de escanteio. O Atlético, ele tinha mais a posse de bola, ele finalizava mais, mas quem chegava com mais perigo era o Fortaleza. E eu olhava assim, pô, cara, que jogo parecido com o tipo de jogo que o Fortaleza perde. Só que normalmente o Fortaleza é o Atlético. Hoje o Fortaleza foi o que o Fortaleza mais odiou pegar durante todo o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza foi o próprio revés dele. Não é? Ele se colocou nessa situação. Ele fez um primeiro tempo. E uma coisa que eu critiquei ontem, falei, o Fortaleza tem que entrar em campo sabendo o que ele vai fazer por 90 minutos. O Fortaleza ele vinha jogando 30 minutos com tudo, depois morria e era um Deus na cuda para se segurar o resto do jogo. Exemplo, Atlético Mineiro, exemplo, o próprio jogo contra o Flamengo, que o Fortaleza venceu, o Clássico Rei na Copa do Brasil de quarta-feira, o jogo contra o Palmeiras. Fortaleza normalmente era um time que fazia o resultado, ou tentava fazer o resultado, e depois era um Deus nos acuda, ou buscando o resultado de forma enlouquecida, ou tentando segurar o resultado sem nunca realmente conseguir segurar o resultado. Isso foi a tônica do Fortaleza durante toda a Série A até então, com raras exceções. E hoje não, o Fortaleza pela primeira vez ele teve um estilo de jogo que ele foi assim, chegou aqui, atacou aos poucos, foi de boa. Em muitos momentos, eu acho que o Fortaleza hoje jogou muito mais no 4-3-3 do que realmente no 3-5-2. Eu vi o Crispim muito aberto como ponta mesmo, na direita, não como um ala, como era mais ou menos o Pikachu. Tanto que quando entra ali o Abraão, o Juninho Capixaba se coloca para frente, o Moisés passa para a direita, quando sai o Lucas Crispim. Então quem vira ponta esquerda, na verdade, é o Juninho Capixaba, o Tite se coloca para a lateral, para fazer uma linha de 4, quem jogou na lateral direita hoje foi o Ceballos. Então, em muitos momentos me deu essa impressão.
que o Fortaleza jogou realmente na linha de 4, eu esperava, porque não podia dizer, mas ontem eu recebi a informação que o Fortaleza tinha treinado no 4-3-3, e quando eu vi a escalação, eu falei, porra, ele vai mesmo 3-5-2, e quando eu vi o time se portando em campo, eu falei assim, peraí, mas o Crispim não tá na ala direita. O Fortaleza tá jogando realmente na linha de 3, em muitos momentos o Crispim vinha para dentro, e o Lucas Lima abria para a ala direita, para a ponta. Ele realmente abria, o Crispim vinha para o meio, eles faziam muito essa inversão. E isso foi muito importante no jogo de hoje, especialmente para o setor defensivo do Fortaleza. Porque o Fortaleza, muitas vezes, ou ele marcava na linha de 4-5-1 lá atrás, isso foi muito importante para o sistema defensivo, como vinha sendo, e na transição, porque quem normalmente vinha mais cansado, vinha voltando. Por vezes o Romarinho, por vezes o Lucas Lima, por vezes o Crispim, sempre alguém voltava. E o Romero ficava mais à frente. E hoje foi a melhor partida do Romero no Brasileiro. Hoje me pareceu que ele entendeu muito melhor o que se espera dele como jogador do Fortaleza para o Brasileiro do que em outras partidas. Muito mais inteligente, muito mais integrado, muito mais próximo de outros jogadores. E o gol é a tônica disso, de um time que, quando o Vargas sobe um pouco, ele toma aquela primeira bola falha da Atlético Goianiense, que eu tava falando assim, cara, ninguém vai cobrar essa saída errada em 3 do Atlético Goianiense, ninguém vai bater isso aí, que estão saindo errado toda hora. E aí ele toma a bola, arma o contra-ataque, e o Romero foi muito inteligente, que ele abre um pouquinho pro lado direito. E ontem eu estava falando, se o Fortaleza quiser ficar na Série A, existe um jogador responsável por isso, que será o responsável por manter o Fortaleza na Série A. Se chama Moisés. Comparei muito ele ao Oswaldo de 2008. Ele é um jogador que tem uma boa técnica de finalização, ele é um jogador diferenciado, ele é um cara realmente que pode entregar muito mais ao Fortaleza, e é um jogador que do começo da temporada para cá, do começo do Brasileiro para cá, evoluiu muito taticamente. E tem muito ainda a evoluir. O Moisés evoluindo é um jogador para ser um dos melhores do Brasil, na minha opinião. E claro que se ele evoluir um pouco mais, ele não dura nada aqui no Fortaleza. Ele vai para um. Não vou dizer que ele vai ser um grande jogador a nível europeu, mas ele caberia ali no linha intermediário, no time pequeno da Europa, talvez um dos grandes times do Brasil, como o Flamengo e tudo mais. Se o Mikael foi, o Moisés tem mais condição de ir também. É um jogador que ele pode ajudar muito ao Fortaleza, muito. E hoje ele mostrou isso. Ele errou em alguns momentos, mas na hora do gol ele mostrou justamente essa evolução. Ele teve calma, ele teve paciência, ele teve competência. E foi a tônica do Fortaleza hoje. O Fortaleza ele soube o momento de agredir. O Fortaleza podia até ter ampliado. Se o Fortaleza, por exemplo, eu acho que se o Robson, por exemplo, tivesse melhor fisicamente, o Fortaleza teria ampliado hoje para 2-0. Um jogador em melhor condição física tinha hoje decidido o jogo naquele segundo tempo. Que o Atlético estava perdendo bolas e mais bolas e mais bolas Aliás, no setor físico. Só para lembrar um detalhe, assim, o Miguel Júnior, né, o setorista lá do Fortaleza, ele falou assim, o Jussa ao entrar, ele tem que, a única coisa que ele tem que fazer é sair da área, certo? Não entre na área por hipótese alguma. Deu para entender o porquê, né? Não, cara, e se você olhar, é vários contra-ataques do Fortaleza, era o Jussa que estava tomando a bola ou fazendo a jogada de contra-ataque. Era ele, juntamente com o Robson, juntamente com o Moisés. E aí, claro, não sei se foi instruído ou não, mas eu acho que por conta disso, entendeu? Porque é óbvio que o Jussa não é um jogador que está fazendo de propósito. A gente não brinca, né, com uma fase, cara. Mas exatamente isso. Não se brinca com uma fase. Porque se o cara já comprometeu em vários momentos, não vai colocar esse cara na área, já que ele fez 2 gols contra e já que ele fez um pênalti de maneira estúpida. Ele tá nervoso e tudo mais. E eu vi... 2 gols... 2 pênaltis? Foi 2 pênaltis? Foi 2 pênaltis. Caramba, então teve realmente... Teve o Avaí, teve 2, pô. Foi 2, né? Enfim, do Inter eu sei também, que, né? assim, em todo caso, deu para ver essa situação. Eu ri do Miguel porque na hora ele falou assim, só não bota ele perto da área, porque perto da área pode ser uma tragédia de novo, como foi das outras vezes, e dessa vez acabou dando certo. Embora eu acho que no momento muita gente deve ter ficado irritada, né? Tirar o Lucas Lima para colocar o Jussa. Cara, eu entendi, porque é o que tinha, né? Eu entendi, isso. É o que tem, vai fazer o quê? Cara, vai o que tem, né? E é interessante que o Fortaleza, ele levou gol no jogo passado, mas o Fortaleza levou um gol nos últimos 3 jogos, que é uma coisa que não acontecia há muito tempo. Realmente é uma diferença. Convenhamos, foi um belo gol do Ceará e tudo mais, mas o Ceará também, dentro dos 90 minutos, ele não agrediu o Fortaleza suficiente para o Fortaleza a gente olhar assim, foi um grande sufoco. Não foi. Não teve bola tirada em cima da linha, não teve aquela bola na trave no final, ali muito na bafa, mas o Ceará não agrediu o Fortaleza assim, que a gente olha, foi uma grande atuação do Fernando Miguel. Não, o
O Ceará não agrediu dessa forma. Eu vejo uma evolução defensiva do Fortaleza, aos trancos e barrancos, mas se vê sim uma evolução defensiva do Fortaleza. E hoje, novamente, eu vi um time, em boa parte do jogo, seguro no sistema defensivo. E olha que o Fortaleza jogou boa parte da partida só com um volante, que o Hércules, com 20 e poucos minutos de jogo, lesionou mais uma vez, né? Já é a terceira lesão dele na temporada, sempre lesões musculares, uma coisa que a gente já tinha chamado a atenção, que poderia acontecer, né? E a gente jogou com Vargas de volante. E foi bem, assim, das limitações. Uma coisa que a gente já tinha pedido algumas vezes, né, meu? Para ver o Vargas de volante, a gente já tinha pedido algumas vezes. Quem sabe agora num possível 4-3-3 a gente veja mais. Mas, cara, no fim de tudo, um pouquinho aliviado do que comparado a outras semanas. Nossa. É muito bom olhar para o brasileiro e olhar ali na lanterna e ver que não é o Fortaleza que está ali, né? Mas é um caminho muito longo. Né, a diferença. A gente olha um pouquinho para frente, né? A gente é complicado, a gente olha um pouco para cima agora. Tem um jogo bem difícil na quarta-feira, no horário ingrato das 7 da noite contra o Bragantino. E provavelmente não vou conseguir ver na hora, vou ter que ver depois de voltar do trabalho no vezes 2 para fazer a live aqui com vocês, no vezes 10, né? Mas um jogo que hoje sair da lanterna foi o primeiro resultado, porque foi vinha sendo uma rodada com muitos resultados ruins para o Fortaleza, muitos resultados ruins nessa rodada. E não falo assim ruim, o Ceará ganhou, não, porque o Ceará realmente venceu nesse momento o Fortaleza, pro Fortaleza era ruim, porque o Ceará era o primeiro time da zona, não era porque é o rival, é porque realmente hoje é um adversário direto mesmo e tem que ser tratado como tal. Então, realmente, um jogo bem complicado, um jogo bem difícil, mas que o Fortaleza venceu, que traz uma tranquilidade de 3 dias, né? Porque terça, quarta-feira tem mais. Com uma dúvida, se a gente vai ter os reforços a tempo ou não. Doutor Lucas. Minhoca, é o que... Era um cenário ideal para você ter um jogo no Castelão agora, né? Assim, a tendência era que o abraço fosse muito forte por essa vitória, mas você tem 3 dias para jogar embalado. Você já vai jogar contra o Bragantino embalado por essa ótima vitória, imagino que vá direto para São Paulo, para Bragança, para fazer essa partida aí, e quem sabe é um jogo mais difícil, é uma partida muito mais complicada que o Atlético Goianiense, mas uma boa oportunidade para o Fortaleza aí dar mais uma embalada aí na Série A, né? Eu vi parte desse jogo do Bragantino contra o América, poderia até ser bem mais do que os 3, né? Poderia ter sido 4, 5. O América foi muito, enfim, atabalhoado para tentar buscar diminuir o placar, e o Bragantino quase aplicou uma goleada, um placar mais elástico no jogo. Então, assim, não vai ser uma partida fácil, Lucas, mas, assim, o Fortaleza tem que, de fato, considerar esse jogo o jogo bônus, assim. Eu acho que muito provavelmente, Fortaleza não vai somar ponto. E aí é que tá, é tentar trabalhar o ponto que puder. Porque, assim, o Fortaleza, até mesmo quando jogava lá contra o Bragantino, até conseguiu uma vitória em 2008, não foi, Luca? O Miguel estava até lembrando hoje de uma permanência, né, que a vitória contra o 2008, Bragantino... gol de Oswaldo, inclusive. Pois é, o garoto Oswaldo. 48 do segundo tempo. 48 do segundo tempo. Na verdade, Fortaleza e Bragantino, o Bragantino é um grande freguês do Fortaleza. Então, se mantém. Mas agora com os dois touros lá, né? Depois que os 2 touros vermelhos chegaram, o negócio ficou mais... Os touros deram uma... Mas são 2 vitórias do Fortaleza, 2-1, 2-1. Enfim, em todo caso, assim, não acho que vai ser um jogo simples, né? Por mais que possa ter histórico aí, é aquele jogo onde o Fortaleza, assim, tem possibilidades. É um ataque bem melhor, bem mais eficiente, o ataque do Red Bull Bragantino, mas também tem uma defesa que às vezes dá umas possibilidades. Então, o Fortaleza vai ter que ser novamente aquilo que a gente bate na tecla: sólido na defesa,
tentar repetir boas atuações, até mesmo de alguns jogadores que não estavam jogando bem, como, por exemplo, o Tite começou a manter uma regularidade melhor. Acredito que obviamente, né, assim, quando alguma coisa vai de maneira sistemática errando, claro, internamente vai se vendo qual é a grande dificuldade. Embora ainda o Tite algumas vezes quer dar aquele bote mais em cima e gera um espaço atrás, acaba gerando alguns problemas. Mas essa partida, Lucas, é aquela partida onde você precisa trabalhar qualquer tipo de ponto. Pode ser que ele vai entrar com 3 volantes para esse jogo, até porque é um jogo naquela característica do que ele enfrentou o Palmeiras, do que ele enfrentou o Flamengo, né? Um adversário de muita qualidade, de muita velocidade. E aí uma alternativa é você também optar por jogadores desse tipo. Acho que o Vojvoda escolheu bem em segurar o Moisés, até porque o Moisés vinha numa sequência muito grande de jogos como titular. Foi importante ele voltar a balançar as redes também, e é muito importante também ter a participação do Romero. E para esse jogo da quarta-feira, como o Luca está dizendo, o Fortaleza fez 5 aquisições de mercado. É o clube da Série A que mais fez aquisições de mercado. Só que dessas 5 aquisições, acredito eu que 3 delas não vai estar. No máximo, se tiver uma, é muito para jogar. Que eu acho que é o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo já mencionou até mesmo na coletiva que se precisar dele, pode utilizar. Ele até está animado, porque vai ser o dia do aniversário dele, é o dia da estreia. Ele mencionou que geralmente faz gol em estreia, faz gol no dia do aniversário. E o Fortaleza está precisando, né? Porque as opções estão muito escassas. Zé Welles também não vai jogar, mas Felipe possivelmente retorna. Tem a lesão aí do Hércules. Então, para esse jogo, o Fortaleza vai ter que trabalhar o ponto. Porque a vitória mesmo, aí não dá para deixar escapar. A vitória tem que ser contra o Santos. Claro, a vitória contra o Bragantino, se vier, ok. Mas a vitória que é considerado como se fosse a obrigação do Fortaleza é o jogo contra o Santos na última rodada, até porque o Santos também vive uma fase mais oscilante, tá até sem treinador. A gente não sabe se daqui a uma semana vai ter treinador. Então, para o Fortaleza, é muito importante tentar, né, obviamente, trabalhar para somar qualquer tipo de ponto. Seja um, e se for 3, então melhor ainda para o Fortaleza. Porque na minha ideia, que eu tinha estabelecido para o Fortaleza chegar ainda com uma boa possibilidade de brigar, por volta ali dos 17, 18 pontos, né? Que aí uma vitória e um empate, quem sabe, que é o que está restando. E aí você poderia trabalhar na base dos 27 pontos, quem sabe 25, para garantir a permanência no segundo turno.